edição do Mulheres Segunda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o feminismo. O que é feminismo para você? Somos tão iguais, homem e mulher. Se desde pequenos nos contaram cada cuento. É difícil porque leva a uma ideia de radicalismo, né? Que eu sou contra. Depende da verdade da pessoa. Se você se arrumar, vai gostar de estar sempre bem arrumada. Sim, desde aquela que faz tudo, né? Tipo, trabalha, é igual o do homem, né? Faz todas as partes que é de homem, pode ser. A mulher também faz, é motorista, é tudo um pouco ela faz, né? Se cuidar, ter independência dela, ser uma boa mãe. No quadro Resposta de Segunda, nós vamos trazer a ótica feminista a respeito do tema tratado no programa, que dessa vez é sobre o feminismo. Eu nem sempre fui feminista, nem sempre acreditei na luta de mulheres. Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem várias opressões e uma delas é a opressão contra as mulheres, assim. E de forma geral todo mundo reproduz ela. Desde criança, os meninos e as meninas são criados sob esse paradigma, né? E eu me lembro, por exemplo, até o colegial, assim, de achar maior besteira, assim, o feminismo. De achar que, imagina, que é uma luta superada, que as mulheres realmente se emanciparam, e até me lembro de realmente reproduzir chavões, assim, a opressão de gênero começa onde surge uma feminista, por exemplo. E diante de um consenso de que as mulheres chegaram no máximo da sua libertação, eu entrei em contradição com o que eu achava que as mulheres tinham e com os números, com o que a realidade demonstra. Eu acho que eu comecei a me interessar quando eu fui olhar a realidade mesmo. O feminismo é um movimento radical. O ser radical é você ir às raízes da questão, é você pensar profundamente, quer dizer, você alterar na sua essência. Então o feminismo é de fato um movimento radical. O que as pessoas quando falam isso querem dizer é que é um movimento extremista, e aí isso não é, né? O ser radical é bom, sempre é bom você ser radical, porque quando você é radical é quando você vai e reflete as coisas a partir da sua essência, não da sua superficialidade. Então nós não vamos discutir já o resultado, mas sim por que nós chegamos naquela situação. E esse mundo, para as mulheres, é um mundo muito cruel, né? E é esse mundo que nós queremos mudar. A gente sofre sim perseguição, tanto dos outros estudantes quanto de professores, né? Por exemplo, teve a eleição para o centro acadêmico, né? Que acontece todo ano lá na universidade. E a gente montou uma chapa e uma coisa central dessa chapa era o debate de gênero. Na nossa universidade a gente tem uma atlética e essa atlética segue reproduzindo letras de músicas assim, com conteúdo machista, mas não só machista, opressão contra deficientes físicos, contra negros, pobres, todo mundo assim é homenageado lá nas letras deles. E eu, por exemplo, passava nas salas fazendo as falas, né, sobre opressão de gênero e denunciando, né? Eu acho que a maior parte assim da luta política feminista é fazer a denúncia do que acontece e que é subliminar na sociedade. E daí eu passava fazendo uma fala tal e eu lia a música que a bateria publica todos os anos no material institucional da universidade e que inclusive foi denunciado por um estudante da filosofia, e a nossa universidade começou a ser processada, saiu na CBN até e tal, e o nosso diretor foi super condescendente, falou que coitado dos piá, é brincadeira, não sei o quê. E depois dessa eleição, assim, muitas pessoas falam, Alicia, aquela mal comida lá, sei lá, coisa desse tipo. Ou no elevador, por exemplo, teve um dia que eu entrei no elevador, assim, entrou logo atrás de mim, assim, vários caras da bateria, tá ligado? Aí eles ficaram me olhando, assim, e tal, mas não fizeram nada. Mas esse tipo de
de coisa, assim. E quando a gente coloca os cartazes na universidade dos encontros do grupo de gênero, todos são arrancados. Existe um boicote mesmo. E em sala de aula, por exemplo, os professores, sabe? Quando por exemplo, o professor de Direito Civil estava dando uma aula e ele, não sei porquê, teve uma hora que usou a palavra opressão, né? Ah, não vou usar a palavra opressão porque a Alice tá aqui, ela não gosta e não sei o quê. Então, esse tipo de piada, porque parece que é uma brincadeira. E a gente... E eu acho que esse que é, assim, o comum, né? O senso comum de achar que é uma brincadeira mesmo. Por exemplo, piada de mulher. É uma brincadeira. Só que lá na frente vira uma mulher espancada, sabe? A cada 30 segundos. Essa brincadeira. Porque essa brincadeira, ela expressa uma opinião que a sociedade toda tem sobre um ente da sociedade, que é sobre a mulher. O que nós buscamos é um mundo de igualdade entre homens e mulheres. É bem importante que as pessoas estejam em determinados lugares, ocupem determinadas posições, ou tenham determinadas coisas, ou façam determinadas coisas, independente de terem nascido homens ou mulheres. Quer dizer, um mundo onde as pessoas independam do seu sexo para estar ou não em determinados lugares, né? Mas eu sempre achei que o trabalho feminista, e quando você é um militante feminista, você tem que disputar todas as pessoas, assim, começando quem tá na família. Então, com a minha avó, por exemplo, eu converso bastante com ela, e ela tem, em relação a casamento, em relação ao lugar da mulher, ao lugar de trabalho da mulher, né? Mesmo ela é bastante conservadora, ela tem a visão tradicional de que tem que se casar, de que é importante estudar, mas que é o marido que tem que sair trabalhar, e que você tem que, se você tá trabalhando, você tem que parar de trabalhar pra ficar cuidando de filhos e tal. Mas eu sempre conversei bastante com ela, assim, e eu acho que eu tenho ganhado, assim, por exemplo, minha avó super, assim, pro feminismo e tal, acho que ela tem uma ideia bem diferente. O feminismo é a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e, como tal, é um movimento político, no sentido mais amplo de política, que leva em conta as relações sociais. Quando mulheres se organizam para estudar, protestar ou pensar em soluções, estão fazendo política. Além disso, existe uma relação entre o feminismo e a política institucional. Por várias reivindicações passam por mudanças em leis e programas de governo. Para terminar o programa e continuar a luta durante a semana, a gente vai divulgar eventos que promovam discussões a respeito da luta pelos direitos das mulheres. Já estão abertas as inscrições para o 4º Encontro de Mulheres Estudantes da UNE. O evento vai acontecer em Salvador entre os dias 21 e 24 de abril. Em Curitiba está acontecendo o ciclo Gênero e Cinema, onde são discutidos os estereótipos de homem e mulher nos filmes. As inscrições são pelo CEPAC. Termina agora o programa Mulheres de Segunda. Amanhã é terça e a luta continua. Levante la frente, los niños son valientes. No llore, carajo, que los hombres somos machos. Qué difícil es, qué difícil, qué difícil es. Sí, desde pequeño empecé a jugar con armas, matando en ese juego una parte de mi alma. Siempre me dijeron que yo era el sexo.